da isenção, anistia. Vamos resolver, então, um problema que é grave? Ele disse que a casa vai discutir ainda nessa semana projetos de proteção a crianças nas redes sociais. Pelas redes sociais, Hugo Motta fez essa postagem, a adultização de crianças e destacou a urgência desse assunto. A publicação cita um vídeo feito pelo youtuber Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, que tem mais de 26 milhões de visualizações e cita influencers que promovem a exploração de menores. A adultização, que é tema do vídeo, trata-se da sexualização e do tratamento de crianças como adultos. Entre os projetos que estão no Congresso e tratam ali da proteção de crianças nas redes sociais, está um que foi aprovado em novembro no Senado e está parado lá na Câmara. Ou seja, quase um ano, novembro do ano passado. À disposição de Hugo Motta, o texto determina que as plataformas têm o dever de cuidar para proteger menores de idade. A proposta também impõe aos responsáveis a supervisão do uso de internet e determina a criação de mecanismos para verificar a idade desses usuários. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a Ana Krasovic, advogada criminalista, sócia do escritório João Victor Abreu Advogados Associados. Doutora, obrigada por conversar com a gente. Começo com essa proposta de adultetização. O presidente da Câmara é contra. Como é que a senhora vê essa adultetização de menores diante ali de tantos e tantos golpes e tanta violência contra eles nas redes sociais? Boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde, muito obrigada. Eu acho extremamente necessário a aprovação desse projeto, porque não apenas a gente está falando de crianças e até a gente passa da esfera do direito, né, dessa questão de proteção à privacidade. Opa, travou o sinal. Vamos tentar reconectar a Ana Krasovic falando aqui com a gente. Ela que se diz a favor, né, que esse processo, que esse projeto, na verdade, seja realmente discutido na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana. É um processo muito importante, é um projeto muito importante, falando da adultetização dessas crianças, desses menores. Eles, de acordo com esse vídeo desse youtuber, inclusive, ele denuncia um algoritmo que estaria favorecendo a pedofilia. O problema é que muitas vezes, não sempre, tá? A internet acaba virando uma terra de ninguém, uma terra sem lei. E aí a gente tem menores dos dois lados. Menores sendo vítimas e menores sendo aliciadores de diversos crimes. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Tem espaços, a gente tem acompanhado por aqui operações que têm acontecido em vários estados. Entrevistei já, inclusive, pessoas envolvidas nessas operações. E é um trabalho minucioso da inteligência, inclusive, da Polícia Federal, para achar esses criminosos, né? Lá um adulto que alicia, o adulto que comete um estupro virtual. Existe uma violência sexual virtual que está sendo cometida hoje em dia, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente tem do outro lado um aliciador que é um menor de idade. Um menor de idade que alicia e provoca e faz com que outros menores acabem cometendo também crimes ali, violências absurdas, tanto nas questões de que às vezes surgem ali de desafios, quanto de maltratar, por exemplo, os seus bichinhos de estimação. Gente, coisas horrorosas. Se você conversa com esses advogados e com esses policiais, são coisas horrorosas. Doutora Ana, a gente conseguiu reconectá-la agora. Por favor, continue. A senhora estava falando que é muito favorável a esse tema ser debatido lá na Câmara, né? Boa tarde, Paula. Desculpa, acabou travando o sinal. Mas, de qualquer forma, acho extremamente necessário mesmo, até para resguardar, né, o direito das nossas crianças. É uma questão tanto da intimidade, da privacidade da própria criança, até a publicação. É importante também que a gente tenha em mente que os pais, os genitores, os responsáveis legais, eles podem ser, inclusive, responsabilizados tanto na esfera civil, mas quanto na criminal também, até por qualquer divulgação em excesso, tanto quando a gente fala em transtorno psicológico também. Então, na minha visão, e acredito que na visão de quase toda a população, é uma medida mais que necessária.
A gente tem muito nessas operações menores dos dois lados. Tem os menores vítimas de estupro virtual, vítimas de desafios, vítimas de aliciamento de alguma forma. Inclusive, eu lembro que eu conversei com uma das policiais ali envolvidas na investigação de uma das operações que aconteceu, já em 2 etapas, se eu não me engano, não só aqui em São Paulo, mas em vários estados. Ela falou que é um caminho que você faz dentro da internet, dentro dessas plataformas, para tentar achar. Ou seja, um caminho que eu provavelmente não uso hoje em dia, mas que esses criminosos conseguem achar esses menores e colocá-los como vítimas. Mas tem também, muitas vezes do outro lado, menores aliciando menores. Menores cometendo esses estupros virtuais, menores cometendo essas violências, aliciando para que esses outros menores e vítimas cometam esse tipo de violência ou de crime. Quando fala desse outro lado, desses criminosos menores de idade, como é que esse assunto deve ser tratado, doutora? Eles igualmente devem ser responsabilizados. É lógico que eles não podem ser processados, né, no âmbito criminal, sendo submetidos a uma eventual custódia nem nada, mas hoje a gente tem inclusive a própria Fundação Casa, que eles têm que ser processados e penalizados e responsabilizados por isso, assim como os próprios genitores. Na verdade, a maioria dos nossos tribunais hoje mesmo, eles entendem que os pais, genitores responsáveis legais, são os responsáveis por essas ações. A gente tem o dever, a obrigação de zelar pelas nossas crianças. Então, o que eles fazem ou deixam de saber até que eles sejam maiores de idade é dever, sim, dos pais e dos responsáveis legais e quem quer que seja que cuide delas. Obrigada, doutora. E fica aqui também, eu acho, a dica para a própria Câmara debater como auxiliar esses pais, né, e educadores que muitas vezes estão perdidos ali do outro lado, sem saber identificar aí como que o seu filho dentro de casa está cometendo um crime ou está sendo aliciado né, por algum crime, está sendo vítima de algum tipo de crime. Esse auxílio a esses pais também é muito importante, isso deveria ser debatido na Câmara também. Doutora Ana, obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu, sobre um assunto tão importante que apavora tanta gente. Até a próxima. Muito obrigada, Paula. Boa tarde.